Ora, muito bom dia, irmãos. Mais uma vez, mais um domingo. Eu estou sempre a dizer que mais um domingo e nós estamos quase a abrir os nossos cultos, mas de facto temos demorado algum tempo. A perspectiva é que talvez em meados de março nós possamos novamente reabrir os nossos cultos presenciais. No entanto, eu queria continuar a abençoar-vos com a palavra de Deus e lembrar a todos os irmãos que a igreja está aberta na mesma, não é? E que podem sempre contactar comigo, que é sempre importante continuarmos a manter a nossa atividade e vida cristã dentro daquilo que nos é possível. Eu hoje queria falar convosco um pouco acerca de vencermos a pressão e vencermos o stress. Há muitas causas do stress, há muitas, digamos, formas que nós temos também de o combater. Há muitas causas associadas que poderão nos causar essa pressão insuportável no nosso dia a dia. No entanto, eu hoje gostava de me deter em alguns princípios bíblicos fundamentais para a nossa vida que nós podemos observar na vida de Cristo, a fim de nós, de alguma forma, replicarmos esses pequenos segredos, pequenos grandes segredos que Jesus tinha em sua vida, em seu ministério terreno e que nós também podemos praticá-los hoje e torná-los nossos. De facto, como praticantes que nós somos do cristianismo, nós vivemos uma vida que se passa seguindo a Cristo e vivendo com Cristo e em Cristo. E de facto a solução para todos os problemas e para todas as situações práticas da nossa vida não é, ainda que nós possamos dizer que é um chavão dizer que a solução para tudo é Cristo. A verdade é que a solução para tudo na nossa vida, mesmo nas coisas mais práticas da vida, passa necessariamente por Cristo. Porque ser cristão é estar nele, é estar em Cristo, é viver uma vida não mais a partir de nós mesmos, na nossa força, no nosso intelecto, na nossa razão, nos nossos conhecimentos pessoais, mas é vivermos uma vida a partir de Cristo, viver uma vida considerando-nos conforme Jesus nos ensinou na sua palavra, como a ramos que estão como que de uma videira que é Cristo. Cristo é a cepa, é o tronco principal e nós estamos em permanente ligação com Ele. E foi isso que Jesus quis explicar um dia aos discípulos quando lhes disse que sem Jesus nós nada podemos fazer nesta nossa vida cristã. Não é um atestado de incompetência que Deus nos passa, mas é uma forma amorosa de Deus nos dizer que uma vez em Cristo temos que nos habituar ao facto de que a nossa verdadeira independência, o atingir do nosso verdadeiro potencial só se alcança a partir de Cristo, estando em harmonia com Ele. Na verdade, é isso que está na gênese, na base de todo o plano da salvação. É chamar uma humanidade que se afastou da direção e da comunhão com Deus para estar de novo com o seu coração inclinado para Deus e sensível a Deus e em conformidade com Deus, para que em Deus essa humanidade possa alcançar o propósito da sua criação. Ora, Jesus nesta terra, falando um pouco agora acerca da pressão e de como lidar com a pressão, ele vivia continuamente sob pressão. Jesus tinha uma ocupação do tempo extrema. Nós podemos imaginar ao ler a Bíblia que Jesus pouco ou nenhuma privacidade tinha e aquela que tinha ele reservava na maior parte do seu tempo em oração durante o tempo porventura outros dormiriam. Jesus procurava estar com Deus na intimidade nesses instantes. No entanto, para onde quer que Jesus fosse, as multidões o seguiam. Para onde quer que Jesus se dirigisse, haviam sempre pessoas ou interpelando, ou perguntando-lhe coisas, ou criticando, ou ridicularizando, ou interrompendo constantemente, porque na verdade Jesus vivia essa vida sempre de um lado para o outro, podíamos dizer hoje, debaixo de uma pressão das outras pessoas intensa. No entanto, se há coisa que nós podemos dizer confiadamente ao lermos a Bíblia, é que Jesus não era uma pessoa que se precipitava frequentemente ou que estava sempre com pressa ou sempre como algumas pessoas parecendo uma panela de pressão, sempre espumando da boca, sempre assoprando por tudo e por nada, porque na verdade Jesus não tinha essa pressão. Jesus conseguia viver em paz, em tranquilidade interior,
mesmo sujeito a essa pressão. Ele vivia tranquilo o suficiente para chegar diante das pessoas que, como nós, tantas vezes na vida, damos por nós cansados e desgastados, e ele chegava ao ponto de dizer a pessoas como nós nessas situações: venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu tenho descanso para a vossa alma. Então, na verdade, nós sabemos que a presença de Deus e a unção de Deus por si mesmas, elas nos tranquilizam, elas de alguma forma vieram para nos tranquilizar. No entanto, se nós persistirmos em hábitos errados de vida, não há doutrina de facto que nos valha. Então, um desses princípios básicos que Jesus observava e que nós podemos replicar na nossa vida hoje é que Jesus sabia quem era. E nós também devemos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Jesus sabia quem era. Muitas das vezes Jesus disse a expressão eu sou. Na verdade é como se Jesus se autoproclamasse o grande eu sou na terra, porque ele era Deus. Então Jesus, por muitas vezes, ele disse eu sou, por exemplo, a porta, não é? Referindo-se num contexto de que ele era o pastor, o bom pastor, não é? E era a entrada, digamos, a porta que se abria para que nós entrássemos por essa porta e encontrássemos verdes pastagens. Jesus disse noutras ocasiões que ele era a luz do mundo. Ele disse eu sou a luz do mundo, ou eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, ou eu sou o Filho de Deus. Então Jesus sabia plenamente, convictamente quem ele era. Ele sabia de onde ele tinha vindo, o que é que ele estava aqui a fazer na terra e para onde é que se dirigia. Então, a mesma filosofia, a mesma atitude nós temos que procurar ter também em nossa comunhão com Deus. Nós devemos viver conscientes da nossa identidade em Cristo, da nova criatura que nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos de ter essa consciência sempre presente na nossa vida, a fim de não sermos levados por qualquer vento de doutrina, a fim de não darmos connosco manipulados por estranhos ou por pessoas que, a pretexto de nos quererem muito bem, nos acabam pressionando a fazer aquilo que eles querem que nós façamos com a nossa vida, mas não aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então é muito importante nós nos lembrarmos, e eu estou aqui hoje também para nos lembrar mais uma vez um pouco da nossa identidade e dos propósitos e de que Deus tem um plano para a nossa vida. Por tudo isso ajuda-nos a não nos colocarmos em posição de sermos manipulados por outros, de não vivermos pressionados por outros para fazer aquilo que outros querem, mas a vivermos segundo propósitos divinos, segundo o plano que Deus tem para cada um de nós. Então é importante, quanto ao sabermos quem somos em Cristo, recordarmos que Jesus disse que uma vez em Cristo nós somos novas criaturas. Nós não somos mais a velha pessoa. Nós somos uma nova criatura a partir do momento que entregamos nossa vida a Jesus. Deus diz que nós somos uma pessoa nova no sentido que, perdoados que foram os nossos pecados e o pecado que nos separava de Deus, Deus lavou-nos no seu sangue, derramado na cruz por nós, e agora Ele nos dá uma oportunidade de sermos uma nova criação, de vivermos em novidade de vida, de termos um novo começo em nossa vida, de tal maneira que a Bíblia diz as coisas velhas passaram, não vamos mais buscar as coisas do passado que correram mal na nossa vida, agora que estamos em Cristo, mas vamos olhar para aquilo que está diante de nós, vamos olhar para as coisas novas que Deus tem preparado para nós. Então, a Bíblia também diz que nós agora somos filhos de Deus. Então você precisa de se ver dessa maneira, a fim de não sucumbir a muitas das pressões que tem no seu dia-a-dia. Você é um filho de Deus ou uma filha de Deus. Isso tem implicações diretas, práticas na sua vida. Você deve se ver como uma pessoa que nasceu de Deus espiritualmente e, segundo a palavra de Deus, nasceu para, segundo a fé que é dada por Deus, vencer esta vida. Há dentro de si uma capacidade nova que você não tinha, que agora tem, de vencer este mundo, de vencer as dificuldades, os desafios, os obstáculos, os impasses da vida que nos sucedem, vivê-los de uma forma nova, com uma força que vem de Deus, com uma sabedoria que vem de Deus, com uma unção que opera, capacitando a ir àquelas situações onde você em sua força nunca chegaria. A Bíblia também diz que agora você que está em Cristo é um templo do Espírito Santo. Nós somos casa espiritual de Deus.
Nós não somos um alvo fácil qualquer, não somos um mero número estatístico. Uma vez em Cristo, nós somos parte da Igreja de Cristo e, como tal, nós somos templo do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo nele, tem nele aquele que ressuscitou a Cristo dos mortos. Tem dentro dele esse poder criador que esteve no início da criação, consumando as palavras de Deus em matéria, criando o planeta conforme nós o conhecemos. Quando nós estamos em Cristo, nós também, de acordo com a palavra de Deus, somos reis e somos sacerdotes, ou rainhas e sacerdotisas. Ser rei significa que Deus lhe deu autoridade, não no sentido de estar dominando sobre as pessoas, mas deu-lhe autoridade sobre todo o mal. Deu-lhe autoridade sobre demónios, deu-lhe autoridade sobre as trevas, deu-lhe autoridade sobre todas as formas de ocultismo que possam existir na Terra, sobre tudo aquilo que é oculto ao seu entendimento seja preparado para o prejudicar, seja preparado para armadilhar o seu futuro ou a sua vida presente. Deus lhe colocou numa posição de autoridade, de forma que quando você ora, quando você invoca o nome de Jesus, quando você se apresenta diante de uma situação para a vencer, o céu está consigo, mesmo nas coisas aparentemente mais terrenas da nossa vida, mais cotidianas. Você é um sacerdote, significa que de alguma forma você é um representante de Deus na terra. Você foi escolhido por Deus, você tem agora a natureza de Deus, tem o Espírito de Deus dentro de si, tem a palavra de Deus no seu coração, você conhece Deus como muitas pessoas neste mundo não o conhecem e de certa maneira você é alguém que pode abrir as janelas do céu para a vida de outras pessoas. Você é alguém que pode ser luz para alguém que esteja a viver separado de Deus, ou numa linguagem bíblica, em trevas, não é? Às escuras para Deus, longe da graça, longe da atividade, longe da presença manifesta de Deus. Então você agora é um sacerdote, é alguém que pode interceder inclusive pelos pecados das pessoas, pode ajudar as pessoas a se chegar a Deus, a se encontrar, ter um encontro sobrenatural e poderoso com Deus. Você existe hoje para ministrar as coisas boas que Deus quer fazer na terra aos homens. Então, quando nós nos vemos desta forma, o que é que isto tem a ver com pressão? Tem a ver que este é um plano, este é, digamos, uma identidade demasiadamente poderosa, demasiadamente valorosa, para nos deixar ficar enredados no tédio de uma vida cotidiana, para ficarmos, de alguma forma, presos às coisinhas, às mesquinices desta vida terrena, às coisas que habitualmente infestam a alma das pessoas de medo e de insegurança, porque as pessoas frequentemente vêm-se incapazes de lidar com o seu dia-a-dia, vêm-se incapazes e inseguras quanto ao dia de amanhã. E você tem que se ver de uma forma completamente diferente, porque você é esta nova criatura, você é um filho de Deus, você é um embaixador de Cristo hoje na Terra. O Espírito de Deus está na sua vida para trazer coisas boas de Deus à sua comunidade, à sua família, à sua igreja, às pessoas que o rodeiam, através da sua pessoa, através da sua vida. Então é muito importante nos vermos assim. É importante também compreender que Deus sempre tem um plano para a vida de cada um de nós. Agora que estamos em Cristo, nós viemos ao encontro desse plano. Nós, de alguma forma, acordamos para a existência desse plano e foi como que se ativássemos, não é? É como se estivéssemos numa contagem decrescente e quando entregamos a vida a Jesus, começou uma nova vida, começou a execução de uma chamada de alguém que agora está a ser verdadeiramente dirigido por Deus. Então Deus tem um plano para a nossa vida, a sua vida não é um acaso, a sua vida não é um número estatístico, não é uma vida que tem um destino traçado, fatídico qualquer, ao qual você não pode sobreviver ou não pode mudar. Não, o seu destino, para sabê-lo, não precisa de ir a nenhuma bruxa, nem a nenhum horóscopo, nem olhar para os astros. Para saber o seu destino, você só precisa de ir à Bíblia. Só precisa de ir à Bíblia e deixar que o Espírito de Deus ilumine o seu entendimento espiritual para você ver quais são os benefícios para a sua vida agora que você está em Cristo. Deus não tem um futuro sombrio, nem um futuro de desgraça, nem um futuro de maldição, fatídico para pessoas que estão nele. Pelo contrário, Deus é bênção, Deus é vida,
Deus é a ressurreição, Deus é a vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre as trevas. Então isso tem reflexos práticos na nossa vida. Tal qual Jesus também, da mesma forma, Jesus também, a cruz não foi o seu fim, mas foi o princípio da sua ressurreição. Esse é o recado das Escrituras para nós. Por muito que esta vida nos crucifique, por muito que nós tenhamos que levar a nossa cruz, Deus tem sempre uma ressurreição preparada para nós em Cristo Jesus. Então, a sua vida não é um acaso, não está sujeita à sorte nem ao azar. Ela está sujeita à bênção de Deus, está sujeita à graça de Deus, e para que isso seja uma realidade, nós precisamos de agir em consonância com a nova natureza e com a revelação que temos de Deus em nossa vida. Temos que viver uma vida de obediência, uma vida honesta aos olhos de Deus. Temos que viver uma vida comprometida e de aliança com as Escrituras e com o nosso lugar no corpo de Cristo. Porque só dessa forma nós dizemos a Deus que levamos a sério a vida nova que Ele nos preparou. Amém? Existem também propósitos divinos para a sua vida que importa recordar. Homens de Deus dedicaram a sua vida e ficaram conhecidos por terem formas verdadeiramente iluminadas de resumir aquilo que Deus espera da nossa vida. Um desses homens é Rick Warren, que eu aprecio bastante, e ele fala resume como que mete toda a nossa vida como que num armário de 5 prateleiras, e essas 5 prateleiras são 5 propósitos que ele de alguma forma percebeu que Deus tem para a nossa vida e que compartilhou com o restante corpo de Cristo em todo o lugar, em toda a parte, e que eu tenho-vos ensinado e que eu quero recordar de novo. E um desses propósitos, o primeiro desses propósitos, por assim dizer, é de adoração. Nós fomos criados por Deus para adorar a Deus. Então nós temos que ser pessoas que cultuam a Deus. A adoração tem que fazer parte da nossa vida. Tem que estar, digamos, no nosso estilo de vida, em tudo aquilo que fazemos, na pessoa que nós somos, no nosso trato com os outros, nos valores, nos princípios que defendemos para a nossa vida. Em tudo nós temos que perceber que o que quer que façamos, nós devemos adorar a Deus. Não apenas quando cantamos hinos para Ele, não apenas quando estamos numa atitude devota, num qualquer templo espiritual, mas nós devemos ver a nossa vida como ela própria é, aos olhos de Deus, como uma casa espiritual. Nós próprios somos uma casa espiritual para Deus. De forma que tudo o que fazemos deve agradar a Deus, deve ter o propósito de adorar a Deus, de mostrar a Deus que a nossa vida está honrando a sua criação. Outro grande propósito é a comunhão. Deus criou-nos não para vivermos de forma egoísta e isolados do mundo inteiro. Deus nos criou para a comunhão. Deus nos criou para aprendermos a amar a família de Deus. É preciso aprender a amar. Porquê? Porque nem todas as pessoas são fáceis de amar. Jesus disse: se tu apenas amas os teus amigos, mas aborreces aqueles que te parecem de inimizade, o que é que há de mais nisso? O mundo também faz isso. Tu só mostras que és filho do teu Pai que está no céu, do teu Deus, quando és capaz de amar os teus inimigos como os teus amigos, quando és capaz de mostrar que a natureza que está dentro de ti é a natureza desse amor de Deus que veio para todos. Então, esse é um propósito de vida que nós devemos ter. Outro propósito é a santificação. Nós fomos tirados deste mundo no dia em que entregamos a nossa vida a Jesus. Jesus disse aos discípulos: vocês não pertencem mais a este mundo, porque senão o mundo amaria o que era seu, mas vocês agora são meus, vocês são do reino de Deus, vocês passaram a estar sujeitos a Deus Pai. Então, quando nós pensamos dessa maneira, pessoas que fomos arrancadas do mundo, temos que pensar que agora começou uma obra no poder do Espírito Santo, que é uma obra gradual, num processo que envolve a pessoa do Espírito Santo, as Escrituras e nós e as pessoas que nos ministram a palavra. Para quê? Para que Deus gradualmente vá tirando de dentro de nós aquilo que do mundo resta. Aquilo que da nossa velha natureza não interessa e não serve para nada na nossa vida e que nós precisamos de remover da nossa vida. Então temos que a cada dia viver desejando ser mais parecido com Jesus Cristo. Temos, por último, 2 grandes propósitos para a nossa vida de Deus. São eles um ministério e missão. Ou seja, Deus tem
um ministério para todos nós. Um dos propósitos para os quais Deus lhe deu vida foi para que você desenvolvesse um ministério. E um ministério não é uma coisa que a gente desenvolve em nome de Deus e que absorve todas as pessoas à nossa volta e nos torna a nós deuses. Nada disso. Ter um ministério significa tão simplesmente que Deus quer se utilizar de alguma forma da sua vida para ministrar coisas maravilhosas, coisas boas que Ele tem e que Ele quer fazer em cada momento, em momentos específicos da vida, a outros crentes. A partir, obviamente, e muito naturalmente, na sua igreja, na sua congregação local. Há algo que Deus vai capacitar, há algo que Deus vai pôr dentro de si para abençoar outras pessoas. Da mesma forma, Deus tem uma missão para si. E essa missão é aquilo que é a forma de Deus apresentá-lo ao mundo. Nós temos um ministério para com os nossos irmãos em Cristo, para com a igreja, mas nós temos também um ministério a desempenhar para com as pessoas de fora, para com as pessoas que não conhecem Cristo, e isso chama-se de missão. Então, são estes cinco propósitos que devem, de alguma forma, serem priorizados na sua vida. Quando você vive apaixonado por estes cinco propósitos, de que você vive para adorar a Deus, para desenvolver uma vida de comunhão com as outras pessoas em Cristo, para ser cada vez mais parecido com Cristo, ou para desenvolver um ministério, ou para desenvolver uma missão. Você vive entusiasmado com isso, significa que você está vivendo para influenciar o mundo. Então Jesus diz que você é luz para o mundo. Mas quando nós não somos luz, quando nós somos uma lanterna apagada, nós acabamos iluminados por aquilo que está à nossa volta, ou acabamos influenciados pelo mundo que nos rodeia. E isso é aquilo que Deus não quer. Nós estamos no mundo, mas Jesus disse, nós não estamos cá para viver como o mundo vive. Nós estamos cá para viver segundo padrões que foram estabelecidos por Deus e com os quais nós descobrimos a nossa felicidade e descobrimos a nossa verdadeira liberdade. As Escrituras não são uma prisão para nós, são uma libertação para nós. São o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então o que é que isto tem a ver com pressão? Tem a ver que quando nós não temos estas coisas ativas na nossa vida, não vivemos segundo propósitos divinos, quer dizer, isto não faz parte das prioridades da nossa vida. Quando nós não temos noção de que Deus tem um bom plano para nós, achamos que a todo momento podemos ser vítimas de uma qualquer estatística má, seja de Covid, seja do que for, que a qualquer momento a nossa vida pode passar do 80 para o 8, pode dar uma volta rocambolesca e nunca sabe o que é que nos vai suceder a seguir. Somos vulneráveis e suscetíveis de que nos aconteça tudo. Quando vivemos nessa insegurança permanente, essa insegurança naturalmente cria uma enorme pressão sobre a nossa vida. Então é importante nós sabermos que Deus tem um bom plano para nós e vivermos a nossa fé, pondo a nossa fé nesse plano que Deus tem para nós. Há coisas que nos acontecem boas e nós facilmente reconhecemos que fazem parte do plano de Deus, mas há coisas que não são tão boas e nós temos que pensar que se nos acontecem, se foram permitidas, há algum propósito implícito nessa permissão para nos desenvolverem alguma coisa em nossa vida. Então, viva consciente desses propósitos, viva consciente desse plano que Deus tem para a sua vida, viva consciente de quem você é em Cristo, de que é uma nova criatura, de que é um filho de Deus, um rei, um sacerdote, é santo, é justo, é templo do Espírito Santo, é corpo de Cristo, é família de Deus e é mais que vencedor sobre todas as coisas. E quando você vive com esta armadura espiritual, vive com esta vida cingida pela verdade, é mais fácil lidar com, digamos, com aquilo que nos pressiona no nosso dia-a-dia e de alguma forma nos colocarmos numa posição capaz de dar a volta nas situações. Muito do stress também que nos advém, agora falando de uma forma mais próxima, advém-nos muito também de certa maneira de nós usarmos máscaras, ou quando digo usar máscaras não quero com isso dizer que por vezes nós somos pessoas falsas, nós não queremos ser falsos, mas muitas vezes não temos nenhum interesse nem queremos que os outros percebam os nossos sentimentos ou percebam as nossas fraquezas.
Sentimos-nos mal quando outras pessoas sabem coisas mais íntimas da nossa vida. Então, de uma certa forma, nós procuramos muitas vezes mascarar os nossos sentimentos para não serem percebidos pelos outros. Procuramos mascarar, iludir os outros quanto à fase ou momento que estamos a passar na nossa vida. Não queremos ter todos os holofotes apontados sobre a nossa vida. Mas sem querer, ao fazermos isso, também estamos a criar uma enorme pressão sobre a nossa vida. Porquê? Porque estamos a viver inseguros perante aquilo que nós pensamos ser uma ameaça para a nossa vida, e essa insegurança sempre gera pressão. Essa insegurança, quando estamos inseguros, sempre somos pressionados a fingir. E isso digamos, uma pescadinha de rabo na boca, é um ciclo fechado do qual nós muitas vezes não conseguimos sair. Então, muitas vezes esforçamos por parecer mansos, por parecer dóceis com as pessoas no nosso dia a dia, mas por vezes parece que temos uma dupla personalidade. Passamos a porta de casa e já falamos com uma forma mais rude, de uma forma mais, se calhar, menos sensível com aqueles que nos estão mais próximos. Por vezes nós tentamos parecer fortes e como tendo o controle de tudo na nossa vida, mas por dentro estamos desmoronando. Então todas essas incompatibilidades, essa falta de sintonia entre aquilo que procuramos fazer e parecer e aquilo que somos de facto, cria-nos imensos problemas ao nível da pressão, ao nível do stress, de uma fadiga que se vai acumulando e que nos vai matando aos poucos a nossa alegria de vida, o nosso entusiasmo de viver. Então é muito importante nós estarmos atentos a isto. A Bíblia, numa passagem bíblica, diz que nós devemos procurar viver uma fé não fingida. Devemos procurar viver uma consciência pura, que vive no poder do amor de Deus e não vivemos de forma alguma uma fé fingida. Amém? Então, lembre-se, Jesus sabia quem era e nós precisamos também de estar verdadeiramente cientes de quem somos e não termos medo de nada e vivermos de forma sincera, de forma honesta, sem máscaras, digamos, sem procurarmos iludir os outros acerca do que somos, nem do que temos, nem da maneira como estamos a viver, mas sermos francos, sermos frontais. Isso vai nos ajudar a ultrapassar toda a pressão que nos advirá em nossa vida. Outro segredo de Jesus é que Jesus também sabia a quem procurava agradar. Sem dúvida que uma das maiores fontes de pressão e de stress em nossa vida é nós queremos agradar a toda a gente. É a nossa necessidade de nos sentirmos aprovados pelos amigos, aprovados pela família, aprovados pelo pastor, aprovados pelos irmãos da igreja, aprovados por tudo à nossa volta. Então nós nos desfazemos em múltiplos esforços para estarmos sempre a ser aceitos em tudo aquilo que fazemos, e esse constante procura de conseguir agradar a toda a gente, e se possível agradar também um vizinho que até fala mal de Deus, mas também queremos que ele goste de nós da mesma maneira. Então vivemos numa pressão imensa para querer agradar a toda a gente, e isso não é possível. Jesus não o foi capaz de fazer, e melhor dito ainda, Jesus nunca o quis fazer. Jesus vivia para agradar a Deus. E um cristão também vive para viver segundo os padrões de Deus e, antes de mais, estar de consciência tranquila de que está fazendo tudo para agradar a Deus. Sabemos que quando agradamos a Deus, nós não somos nenhuma fonte de mal para ninguém. Pelo contrário, somos sempre uma bênção para os outros, somos uma fonte de amor, um meio de amor, de Deus amar os outros. Somos instrumentos do amor de Deus, nas mãos de Deus, para que Deus possa amar as outras pessoas. E portanto isto não envolve aqui nenhum tipo de egoísmo, não envolve aqui nenhum tipo de fanatismo, no sentido de, bem, eu só penso em agradar a Deus, não quer saber dos outros. Isso não existe. Quando nós pensamos em agradar a Deus, esse Deus deu-nos o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando vivemos para agradar a Deus e temos isso bem definido, quando não temos a aprovação das outras pessoas porque não concorremos com as mesmas obras, com as mesmas coisas que eles fazem, que nós já sabemos que desagradam a Deus, não ficamos preocupados, não ficamos comprometidos com isso.
só estamos comprometidos com Deus. Isso alivia-nos a pressão, isso é importante. Sabermos quem somos, saber aquilo que não devemos nunca comprometer e saber o que é que estamos a fazer aqui na Terra. Não estamos aqui para ser aplaudidos pelo mundo, nós estamos aqui para ser reconhecidos por Deus como seus filhos e para ser reconhecidos pelo mundo como discípulos de Cristo. Então, a Bíblia nos lembra que Jesus vivia com este conceito bem claro de somente agradar a Deus. Ele mesmo dizia aos discípulos que Deus, o Pai, nunca o deixava só, porque ele fazia sempre aquilo que mais agradava a Deus. Numa passagem que tenho aqui em João 5, versículo 30, Jesus diz assim: Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como eu ouço o Pai, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Este era o compromisso único de Jesus Cristo. Então nós também devemos viver com este propósito de agradar a Deus. E quando vivemos apenas com este propósito, não temos que nos sujeitar a ter que agradar a todo o mundo, a que toda a gente goste de nós porque fizemos tudo aquilo que este quis, que o outro gostava que fizéssemos. Não, nós vivemos para agradar a Deus, temos propósitos divinos a cumprir com a nossa vida, temos um plano de Deus que está a se cumprindo na nossa vida e nós não estamos aqui para ser uma Maria vai com as outras. Nós estamos aqui para, seguindo a Cristo, sermos um braço estendido de Deus que possa salvar todos quantos estejam no caminho da destruição, todos quantos estejam caídos à beira do nosso caminho. Amém? Então, lembre-se disso, não dirija a sua vida pela necessidade de aprovação dos outros, não nos vamos deixar dirigir também pelas coisas que nos parecem urgentes. Eu não sei se vos acontece também convosco, mas acontece comigo e certamente com muita gente, que muitas vezes damos connosco a viver partes do nosso dia ou da nossa semana que nem bombeiros, não é? Acudindo aos fogos, às coisas urgentes da nossa vida, coisas que precisam de ser feitas no nosso cotidiano. Mas a sua vida não deve ser definida pelas coisas urgentes. A sua vida deve ser definida pelas coisas mais importantes. Que coisas mais importantes são essas, pastor? São aquelas que dizem respeito àquilo que já aqui falámos anteriormente, ao plano que Deus tem revelado ao seu coração que tem para a sua vida, aos propósitos divinos que Deus tem para a sua vida. Isso sim deve fazer parte das nossas prioridades. Pôr Deus em primeiro lugar, ser fiel a Deus, sermos adoradores, sermos pessoas comprometidas com a obra que Deus está a fazer em nós e com aquela que Ele quer fazer através de nós na vida dos outros. Isso tem que ser devem ser as nossas prioridades. Tudo o resto, Jesus disse, se vocês buscarem primeiro o meu reino e a minha justiça, todas as coisas que vocês necessitam da vossa vida serão arrastadas, serão supridas, serão atendidas em segundo plano, porque vocês priorizaram aquilo que deveriam priorizar aos olhos de Deus. Por outras palavras, vocês agradaram a Deus. E quando alguém agrada a Deus, não precisa de se preocupar com tudo aquilo que está em plano secundário na sua vida, porque Deus é um Deus bom para nos dar não só aquilo que pedimos, mas tudo aquilo que não pedimos e que nos faz feliz. Então, isso é verdadeiramente a palavra de Deus. E por último, o meu incentivo é que para vivermos não pressionados e não debaixo de nenhum stress, vamos desenvolver uma comunhão genuína com Deus. Vamos compreender que quando Deus nos pede para termos comunhão com Ele regularmente, não é para fazermos termos um tempo apenas de prática espiritual, chato e aborrecido, cumprir com as nossas orações, com as nossas rezas. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer um tempo para estarmos com Ele, para termos prazer nele e para que Ele tenha prazer em nós. E no meio dessa atmosfera da sua presença, há algo poderoso que acontece. Ele regenera a nossa alma. Nós transferimos para Ele tudo aquilo que nos pesa, tudo aquilo que este mundo nos deixou durante o dia, durante uma semana, as coisas que ficaram por resolver, as coisas que nos magoaram, que nos entristeceram. Deus com que derrama o seu unguento, derrama a sua unção sobre a nossa alma, sobre os nossos sentimentos, emoções,
e nos ajuda a tranquilizar, nos ajuda a encontrar-nos connosco próprios, com o propósito da nossa vida, com o poder do seu amor. E isso faz com que possamos sair da sua presença preparados para um novo dia de vitória, para um novo dia que vamos viver com ânimo, na máxima fé, na máxima atitude de alguém que sabe que nasceu de Deus para vencer o mundo. Amém? Então, aprenda a viver de Cristo e não de si mesmo. Lembre-se que das maiores fontes de pressão e de stress na vida é vivermos a vida por nós mesmos, não é? Tomando a nossa vida nas nossas mãos. Ninguém foi criado por Deus para viver assim. Nós fomos criados por Deus para viver a partir dele. E é por isso que entregar a vida a Jesus, ser cristão, é antes de mais estar em Cristo. Estar em Cristo quer dizer que a vida é a partir de Cristo e não a partir do meu intelecto, das minhas forças, das minhas faculdades, da pessoa que eu sou. Não é eu tornar-me um Deus para a minha família e para toda a gente e achar que ninguém vai ser capaz de viver sem mim. Pelo contrário, é pensar que ninguém vai ser capaz de viver sem Deus e tornar-me um agente de Deus na vida dos outros. Então nós não somos Deus, mas nós temos a responsabilidade de viver a partir de Deus, a partir de Cristo. E é a partir de Cristo que nós nunca estaremos sós. É a partir de Cristo que nós sempre teremos sabedoria, sempre teremos força, sempre teremos aquela palavra que precisamos, sempre teremos aquele ânimo que nos falta, sempre teremos aquela capacidade sobre-humana para suportar o insuportável em alguma fase da nossa vida. É a partir de Cristo que nós sempre encontraremos paz, mesmo nos momentos em que estamos debaixo da maior das pressões. Então não se esqueça disso e volte-se para Deus de todo o seu coração. Amém? Eu gostava de orar por si nesta hora. Talvez você que me está a ouvir, o irmão, a irmã ou qualquer outra pessoa que nos visitou no decorrer desta palavra, talvez você esteja a viver uma vida difícil e sente que em algum momento os fardos, os pesos que você tem sobre a sua vida, ainda que você não os consiga definir, você sente-se como uma pessoa que carrega algo pesado na sua vida. Deixe-me orar consigo. Deixe-me ajudá-la ou ajudá-lo a entregar esses fardos a Jesus Cristo. As coisas que você não pode controlar, as coisas sobre as quais você não tem a capacidade para resolver. Vamos entregá-las àquele que pode resolver todas as coisas. Eu vou pedir que aí mesmo, no seu lugar, baixe a sua cabeça agora em reverência diante de Jesus Cristo e diga assim comigo: querido Deus, em nome de Jesus, eu venho diante de ti, Deus, e eu reconheço que nasci de ti, que fui criado por ti, para viver na tua presença. Senhor Jesus, é com fé que eu declaro que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa-me os meus pecados, Senhor. Eu te entrego a minha vida neste dia e te peço que alivies a minha alma. Toma a carga da minha vida. Toma os cuidados da minha vida. Toma os meus fardos, Senhor. E venha ao meu coração. Entroniza-te no meu coração. Entroniza-te na minha vida espiritual. Dá-me, Senhor, a direção que eu preciso. Traz ao meu coração as palavras que eu preciso para resolver os problemas que estão por resolver em minha vida, Senhor. Eu ponho nas tuas mãos tudo aquilo que excede a minha capacidade, o meu controle, e confio que conforme tu ressuscitaste a Cristo dos mortos, assim estás ressuscitando também a minha vida em Cristo, a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que não há ninguém que venha a Jesus, que Deus o lance fora, de forma alguma. A Bíblia diz que das mãos de Deus não poderemos ser roubados, tirados. Então Deus ouve orações segundo o nosso coração, Deus adora ouvir os nossos corações e mais ainda, Deus adora encher-nos da sua graça, manifestar o poder do seu amor em nossa vida de uma forma prática. E eu acredito que Ele começou a fazer isso agora mesmo na sua vida. Eu queria terminar lembrando a todos que para a próxima semana nós vamos tomar Santa Ceia
de novo da forma como tomámos no mês anterior, e por isso eu pedia que vocês preparassem cálices aí em vossa casa com um pouco de vinho tinto, ou sumo de uva também, se tiver de pacote, também faz o mesmo. E prepare pão de acordo com as pessoas que estiverem consigo a ver e a mensagem, pois nós vamos consagrar esses elementos a partir daqui, não é? Vou consagrar esses elementos no decorrer do culto, e nós vamos poder tomar a Santa Ceia, cada um em sua casa, mas sendo um só na presença de Deus. Termino também agradecendo a todos aqueles que não se têm esquecido de abençoar a obra de Deus e exortar aqueles que ainda não o fizeram que o façam, pois é nestes momentos em que não estamos diante uns dos outros, cara a cara, que nós temos a oportunidade também de continuar a mostrar que somos família e que temos um compromisso com Deus e que somos fiéis a Deus. E acima de tudo, Deus é Ele quem vê o nosso coração e quem honra a cada um segundo as suas obras. Por isso eu creio que todos vocês que têm sido fiéis e que não se têm esquecido da obra de Deus, apesar de eu saber que os tempos não têm sido fáceis e não são fáceis neste momento com tanto confinamento, não tem sido com certeza fácil suprir todas as vossas necessidades, mas lembrem-se do que a palavra de Deus diz: aquele que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Deus fará com que todas as coisas sobrenaturalmente lhe sejam acrescentadas. E Deus vai certamente abençoá-lo, porque Deus nunca deixa os seus créditos por mãos alheias. Que Deus os abençoe e que nós nos possamos ver em breve. Um bem-aja para vocês.